dar início à nossa reunião de executivo, reunião extraordinária. Temos, portanto, a ordem do dia. Só uma coisa que o Saúl me perguntou, se podemos votar a ata 17/5. Se estivermos em condições, votamos já e fica votado. Se não, votamos no dia 14. Por mim? Então, coloco à votação a ata do dia 17/5. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos entrar então desculpa, na ordem normal de trabalhos, com o ponto 1, já não sei onde é que tenho a ordem de trabalhos, tenho que entrar. O ponto 1 tem a ver também, eu sei que é a prestação de contas do município de Santarém. Se calhar faço uma breve apresentação e depois os senhores vereadores falarão e colocarão as questões que bem-lhes aprover. Estou à procura. Isso, muito bem. Só um bocadinho. Não, está aqui a ordem de trabalhos que eu deixei ali do outro lado. Muito bem. Ponto 1. Relatório de gestão e prestação de contas do município de Santarém referente ao ano 2020. Dizer, e todos nós sabemos que foi um ano completamente atípico, um ano difícil, um ano de pandemia, um ano que não iremos esquecer nas nossas vidas, nem que elas tenham uma longa duração. Mas dizer que, apesar dessa variável que veio complicar muitas das situações, do ponto de vista daquilo que é o rigor das nossas contas e a prestação e a transparência, ou seja, ela manteve-se inalterada como não poderia deixar de ser. Os dados assim o dizem e assim são as evidências da nossa prestação de contas. Dizer que temos aqui outro fator que é bastante importante para a análise deste documento. Se calhar para aqueles que estão muito habituados a fazer a análise das contas do município, este ano há grandes diferenças, porque pela primeira vez tivemos a introdução do Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública, já há vários anos que ele estava para entrar em vigor, mas entrou em vigor no ano de 2020. E, portanto, alguns mapas não são comparáveis, algumas análises são diferentes, e dizer que a grande alteração que existiu foi em 2002, portanto, com a introdução do POCAL, e agora em 2020, com a introdução do Sistema de Normalização Contabilístico, que traz aqui algumas diferenças da análise. Não vou entrar nessa diferenciação, porque acho que não deveria fazer, é tentar fazer uma análise bastante semelhante àquelas que foram feitas nos anos anteriores. Dizer que o município de Santarém, ao longo destes últimos anos, desde que saímos do POCAL, do PAEL, dizer que foi nossa decisão, e temos feito, com uma diminuição de impostos constante, isso também é verificável, à exceção do IMT, que não é uma variável que nós possamos controlar e que felizmente até aumentou devido à atividade económica. Temos feito essa diminuição de impostos, mas ao mesmo tempo temos conseguido um aumento de investimentos bastante significativo. E se o ano passado já tínhamos investido bastante, ou seja, a prestação de contas já refletia um aumento do investimento, este ano o aumento do investimento, ou seja, face a 2019, em 2020 houve um investimento superior em 43%. Eu acho que este número diz muito daquilo que é o investimento, muito dele também, como sabemos, está estribado naquilo que é a prestação dos fundos comunitários, do aproveitamento desses fundos comunitários, mas para termos uma ideia, nós atualmente temos a decorrer na Câmara Municipal de Santarém, ou seja, sendo nós dono de obras no valor mais ou menos de 17 milhões de euros. Portanto, daí se pode ver o número de obras que estão, e nós tivemos a oportunidade de recentemente de visitar uma parte delas, não as visitámos todas, que estão a decorrer um pouco por todo o Conselho. Mas, ao nível daquilo que é a delegação de competências, não nos podemos também esquecer que temos muita obra a decorrer nas juntas de freguesia, e temos atualmente quase 2 milhões de euros de obras a decorrer nas diversas juntas de freguesia do Conselho. E, portanto, estamos a falar aqui de investimento quase de 20 milhões de euros neste momento a decorrer no nosso Conselho, e isso tem que ser realçado a importância que tem. Nós, relativamente àquilo que falámos da pandemia, estes documentos também o traduzem, e nós não deixámos de apoiar os clubes e associações, ou deixámos
de apoiar a cultura, não tivemos cortes relativamente a esses apoios, mantivemos esses apoios porque era uma fase difícil da nossa vida coletiva e mal seria se o fizéssemos em alturas tão difíceis para todos nós. Mas como falámos ainda há pouco, a questão do rigor do rigor das nossas contas ao nível daquilo que é a exigência que colocamos naquilo que fazemos, a taxa de execução continua bastante elevada. Temos rigor nos orçamentos, mas não deixamos de ter também rigor na execução dos orçamentos. Achamos que isso é fundamental. Todos nos lembramos que antes as execuções de orçamentos rondavam aos 30%, 40% e hoje não. A taxa de execução da nossa receita foi de 88% e a taxa de execução da nossa despesa de 76,9%. E, portanto, aqui está a prova que os nossos orçamentos, quando são feitos e aprovados, são aprovados com um grande rigor e com uma grande taxa de execução. E depois há alguns indicadores que por muitas vezes deixamos de parte, mas são fundamentais também, deixamos nós de ser analisados, nomeadamente a taxa de execução do PPI, o Plano Plurianual de Investimentos, e nós este ano temos na taxa de execução do PPI 60,4%. Este 7,4% é um número muito, muito importante, é um número muito relevante. Porquê? Porque estes números rondavam cerca de 30% no passado, e até num passado recente, e agora com 60% demonstra efetivamente o tal rigor e execução dos nossos orçamentos que falávamos ainda há pouco. Também a execução das GOP, das grandes operações do plano, temos 71,2% dessa execução, e aqui também há que enaltecer essa execução e o trabalho que não fica alheio muito daquelas obras e do aumento do investimento em 43% que referimos ainda há pouco. Uma outra coisa que nos propusemos sempre, para além da diminuição de impostos e aumento de investimento, era continuar a diminuição da nossa dívida. E a nossa dívida continua a diminuir. Este ano desce 1,7 milhões de euros relativamente a 2019 e algo que é importante realçar, que eu comecei a realçar desde que saímos do PAEL e que saímos daquele espartilho financeiro que tínhamos. Em 9 anos, o município de Santarém conseguiu descer a sua dívida em 55,7%, ou seja, nós descemos a nossa dívida em mais de 55 milhões de euros nestes quase 9 anos. E, portanto, há aqui o realçar e há que dizer que foi um esforço de todos nós, conseguimos, e hoje o município é um município que consegue cumprir e fazer valer todos os seus compromissos de forma clara, objetiva e muito rapidamente, que todos nós nos interessa. E há uma coisa que todos os manuais de gestão autárquica, qualquer tipo de gestão que seja feita, manda, é que diminuímos também o serviço da dívida. E essa diminuição do serviço de dívida foi completamente, todo ele, transferido para investimento. Os tais 43% de aumento relativamente a 2019, uma parte dele também se deve à descida do serviço de dívida, que é importante de referir. O total líquido do exercício é de 1,9 milhões de euros. Temos um ativo que diminuiu um pouco, diminuiu 0,29%, mas é um ativo de 244 milhões de euros. E se nós, quem conhece o historial do nosso município, das contas do nosso município, sabe a consolidação que já tem e a consolidação que este ativo já tem. Claro que, relativamente àquilo que é o relatório do nosso servidor oficial de contas, vem aqui sempre uma reserva relativamente àquilo que é a inventariação dos nossos bens. Nós já contratámos uma empresa, estamos a trabalhar nisso mesmo para que essa inventariação e valorização seja feita. Claro que isto quer dizer que o nosso ativo até seria maior do que aqui está, ou seja, esta reserva não é uma reserva que nos estando ela ultrapassada, que as nossas contas estivessem piores, as nossas contas estariam melhores porque o nosso ativo seria melhor. Relativamente ao passivo, o passivo também baixou 1,4%, baixou 1,2 milhões de euros e hoje o nosso passivo ronda os 82 milhões de euros. Dizer que, relativamente àquilo que é os gastos, houve um aumento dos gastos relativamente a 2019, um gasto de cerca de 1 milhão de euros, mas tivemos uma diminuição de fornecimento de serviços externos de 9,3%, mas tivemos com a pandemia, e também há um anexo que é muito claro sobre essa matéria, onde estão consubstanciadas despesas superiores a 1,2 milhões de euros com a pandemia,
Temos quebra de receita devido à pandemia de cerca de 550 mil euros, e depois também temos algo que, apesar da Degal não o considerar nestes termos, nós consideramos, que é o seguinte, e deve ser falado e deve ser refletido aqui, que é por via daquilo que aconteceu à Viver Santarém e à lotação do parque aquático, a empresa apresentou prejuízos e o acionista único, que é o município de Santarém, teve que suprir esses prejuízos através de uma liberação e, portanto, também aqui mais de 500 mil euros. E, portanto, assim, estamos a falar, a grosso modo, de 2,5 milhões de euros de influência da pandemia só no ano de 2020. Algo que também era importante de referir, não me querer depois alongar, estou a falar nos números mais macros, se houver algo depois mais fino que queiram também poder explicar, e se for ainda mais micro, também estarão aqui os nossos técnicos para o poderem fazer, dizer que relativamente àquilo que é a nossa capacidade de endividamento, a nossa capacidade de endividamento no final do ano, tínhamos uma margem de 7,8 milhões de euros. Claro que também este ano já tomamos decisões importantes, nomeadamente ao nível de lançamento de empréstimos para equipamentos esportivos que são fundamentais para o crescimento da prática desportiva do nosso concelho e, obviamente, do nosso concelho, mas é algo que é importante e irmos verificando também sempre este rácio que é fundamental que esteja, nomeadamente, ao nível daquilo que é os indicadores dos rácios de solvabilidade. E termino com aquilo que é sempre importante para todos, que é o prazo médio de pagamento. O prazo médio de pagamentos tem vindo a descer, ou seja, nós pagamos sem o efeito EPC a cerca de 15 dias, mas muitos pagamentos são feitos antes, como sabem. Hoje é uma não questão, felizmente, no nosso município, a questão dos pagamentos, e, portanto, dizer que, apesar de termos tido um ano bastante difícil, as nossas contas são contas que espelham uma realidade de um município com um grande equilíbrio e que nos permite também estar a fazer os investimentos que referi ainda há pouco. Eu queria também fazer aqui um agradecimento a todos os funcionários. Foi um ano muito difícil para todos nós, a todas as diversas entidades que connosco neste ano de 2020 trabalharam, e agora também um agradecimento especial ao nosso departamento financeiro, porque aqui, com tudo isto, também teve uma adaptação ao sistema de normalização contabilística que não é fácil de fazer, mas cá estamos. Dizer que, como disse ainda há pouco, a última grande alteração tinha sido em 2002. Muito rápido, em cerca de 10, 12 minutos fiz a apresentação. Agora, os senhores vereadores que querem usar da palavra, colocar alguma questão. Sim, sim. Faça favor, senhor vereador. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Relativamente à apresentação do Sr. Presidente, eu queria só colocar aqui uma questão muito simples. Comparando o total geral das receitas, verificamos que, enfim, tivemos 47,5 milhões de euros do saldo de gerência do ano anterior e, portanto, com um acréscimo de quase 1,4 milhões de euros, ou seja, 3%. E os principais contributos para este acréscimo vieram das transferências correntes. E, portanto, 1,8 milhões de euros, das transferências de capital, 1,1 milhões de euros, e dos passivos financeiros, 1 milhão de euros. A questão que se coloca é, estando nós em pandemia, tendo nós, enfim, todos os problemas que temos tido, nós no início do ano passado falámos na necessidade de apoiar mais as empresas e as famílias e do ponto de vista dos impostos municipais, também poder refletir digamos que esta matéria. Por que razão é que, face a essas contas, não se fez esse esforço? Isso é a primeira pergunta. Depois, a segunda pergunta prende-se com o seguinte. O quadro da evolução das receitas faz a comparação da variação de 2019-2020. E, portanto, deixando de fora o ano de 2018. Aquilo que se verifica é que há algumas diferenças significativas em alguns dos itens. Sobre esta matéria, há alguma explicação
especial que o Sr. Presidente queira dar, o que é que... Sr. Vereador, desculpa, que eu não estou a perceber qual é que é esta agora a última questão. Qual é que é o indicador ou outra percebida do comparativo das receitas? Sim, mas eu estou a falar agora da comparação com o ano de 2018. Não a variação 2019-2020, mas sim a comparação de 2020 com o ano de 2018. Sim. Por exemplo, o total das receitas de capital de 2018 são 20 milhões e, portanto, em 2020 são 6,5. Portanto, queria que o Sr. Presidente tentasse explicar um pouco, portanto, o que é que aconteceu na sua perspectiva. Para já eram só estas duas questões. Sim, senhora. Deixe-me só... Sr. Vereador, sobre a questão das receitas e o comparativo que tem, há uma coisa que nós não nos podemos dissociar. Nós estamos a ver em maio de 2021 as contas de 2020. Mas há uma coisa que, relativamente àquilo que é a arrecadação de receita que referimos ainda há pouco, e quero dizer que os apoios foram significativos, e eu faço aqui um desafio que verifiquem aquilo que está na DGAL, não aquilo que saiu um engano, que dizia que nós tínhamos gasto 10 milhões de euros, nós escrevemos até para a DGAL a dizer isso mesmo, mas faço um desafio comparativo entre o que o município de Santarém, com a sua dimensão, gastou na pandemia e na ajuda às famílias, com outros municípios até de maior dimensão, e aquilo que o município de Santarém fez. Agora, há uma coisa que é o seguinte, como eu lhe disse, tivemos um aumento da receita de IMT e temos uma outra coisa que está a acontecer em todos os municípios. Eu quero dizer que o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais ainda recentemente teve uma reunião aqui connosco em Santarém por causa da delegação de competências e os municípios disseram que estavam preocupados por causa do dinheiro. E o Sr. Secretário de Estado disse, mas não tem que estar preocupados porque os senhores em 2019 tiveram todos saldos positivos e, portanto, aí tiveram um superávit de quase 600 mil milhões. Portanto, vejam, o Governo já está a pensar na delegação de competências com este superávit. Só que há aqui uma coisa, do ponto de vista contabilístico, que desde que há os fundos disponíveis são interessantes. É que a última tranche do IMI entra a partir de 15 de dezembro. Ou seja, se entra a partir de 15 de dezembro, nós só nos entra pós-cálculos daquela altura e nós não temos possibilidade mais à frente de fazer o dinheiro. Esse dinheiro transfere-se quase no início do ano. E, portanto, mas na especialização do exercício, esse dinheiro aparece, mas só diz respeito ao ano anterior. E, portanto, é aqui a explicação. Mas, portanto, o desafio relativamente aos apoios, e acho que é bem claro aqui os mais de 2 milhões de euros que fizemos. E depois temos aquilo também que a empresa municipal, também deixou, porque temos que juntar aqui, nomeadamente, que a empresa Águas de Santarém, ajudou e muito, que seguramente será cerca de 500 mil euros, a somar aos que aqui temos já de 2 milhões e meio entre ajudas e prejuízos relativamente ao Covid. Sobre a questão do ano 2018, Sr. Vereador, isso é uma coisa muito simples, nós nessa altura ainda tínhamos tranches do PAEL e isso está influenciado pela tranche do PAEL que recebemos nessa altura. Era o que eu calculava, mas era bom ser o Sr. Presidente a dizer. Sim, sim. Muito bem. Não sei se haverá mais alguma questão. Não tenho mais nenhuma questão. Passamos então à votação do ponto 1, que é relatório de gestão do Estado contra os IPCR referente ao ano 2020. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém-se? Aprovado com os votos do PSD. Relativamente ao ponto 2, proposta de aplicação do resultado líquido de 2020, eu estou só a ver aqui o em concreto, porque vai uma parte para reservas. E onde é que está? Aqui o ponto. Peço desculpa, estou só aqui à procura da... Este é outro. Qual é que é a página onde isso está? Aqui o DAF que me ajuda, que eu tinha isso marcado, agora não encontro. Está aqui, já está. Muito bem. Que sejam constituídas reservas legais de 5%, reservas legais, e o restante montante, 1.863.010.85, seja para resultados transitados. Conta 56. Quem vota contra? Quem se abstém? Mantemos a posição de voto, a abstenção. A abstenção está aprovado
também a proposta de aplicação dos resultados. Entrando no ponto 3, Águas de Santarém, SA, relatório de gestão de contas de 2020 e relatório do Governo Societário de 2020. Eu passo a palavra ao Dr. Ramiro, que nos faça, à semelhança do que eu fiz, uma breve apresentação. Depois os senhores vereadores terão a oportunidade de colocar as questões que lhes venham para o vento. Dr. Ramiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Estão? Sim, sim, estamos a ouvir bem, estamos a ouvir. Ok. Nós fizemos questão, à semelhança do que já se tinha passado pelo orçamento, termos aqui, digamos, a nossa equipa de gestão mais alargada e completa, com os seus diretores de departamento e alguns também de divisão, e que este relatório é de todos nós, e, portanto, fizemos questão de estar aqui todos, e era só para confirmar se nos conseguiam ouvir. Bem, acho que não valerá a pena falar sobre a crise que 2020 se assolou em todos os setores em 2020, o Covid-19, a Águas de Santarém também não foi alheia a essa crise e a esses efeitos da pandemia, como nós explicamos até num capítulo autonomizado no nosso relatório de contas, mas acho que, e fruto do trabalho desta equipa, conseguiu-se ultrapassar e apresentar os números que remetemos ao nosso acionista para obter a sua posição para a Assembleia Geral. E os números têm que ser lidos também paralelamente com outros factos ou com outros fatores. Em primeiro lugar, a manutenção de índices elevadíssimos de qualidade da água, 99,97%, o nosso índice de água segura. Também a satisfação que foi demonstrada pelos nossos clientes, superior a 60% no geral, quer nos nossos serviços de água, quer de saneamento, de registar também de forma bastante positiva a redução das perdas de água, que é uma luta muito grande de qualquer entidade gestora de águas e de abastecimento de águas e tratamento de águas residuais, e que reduzimos quase 3 pontos percentuais as perdas de água, fruto de algum investimento não só em pessoal, como também em equipamentos para detecção de perdas de água, pelo que nos permitiu terminar o ano de 2020 com um valor final de perdas na casa dos 25,6%. Ainda não são resultados excelentes, mas são ganhos sucessivos anuais que são muito importantes no cômputo geral e na evolução dos últimos anos da empresa. Destaca-se também um forte investimento, ou seja, não investimos tudo quanto desejávamos em 2020, por força de todas as condicionantes que os senhores vereadores com certeza que compreenderão, desde as dificuldades que se agudizaram com empresas empreiteiras de obras públicas por força da pandemia e de uma paragem que existiu, a dificuldade na obtenção e na aquisição de matérias-primas, o próprio confinamento que foi obrigatório e que levou a que muitos dos nossos trabalhadores apenas pudessem trabalhar a partir de casa, e ainda assim nós conseguimos o maior dos investimentos dos últimos anos. Conseguimos investir 2,5 milhões de euros, sendo em números redondos e sem ser muito precisos. Eu deixei de ouvir o milhão de euros. Sim? Não, já estamos a ouvir. Houve aqui, pelo menos no meu, Okay. uma pequena pausa, mas se só está só no meu. Ok, não deve ter sido, o nosso estava aqui a dar um sinal qualquer, devia ser da internet. Estava eu a dizer que 2,5 milhões de euros de investimento, sendo que 2 milhões na área de abastecimento de água e cerca de meio milhão no saneamento. Paralelamente a este investimento, temos uma melhoria ao nível dos indicadores.
Ao nível dos fornecimentos e serviços externos, tivemos uma redução de cerca de 400 mil euros face ao que estava orçamentado e cerca de 100 mil euros abaixo do real, do executado no ano de 2019. Ainda assim, e estes fornecimentos e serviços externos terem crescido, dizer, e como compreenderão, muitos dos investimentos, ou melhor, muitos dos gastos, dos custos que foram motivados pela pandemia, pelo Covid, entraram nestas rúbricas como os EPIs, como o álcool gel, como muitas situações que nós tivemos que, e que estão devidamente detalhadas no relatório, saíram desta rúbrica e ainda assim conseguimos aqui reduzi-los de forma bastante considerável. Dizer também que esta redução de fornecimentos e serviços externos na casa dos 5% e ficando abaixo do orçamentado, como disse, em cerca de 400 mil euros. Os resultados do exercício podem, os seus vereadores, notar que há um decréscimo substancial face aos anos anteriores. Ou seja, se virem o histórico de resultados de exercícios anteriores, verão que o resultado de 2020, na casa dos 55 mil euros, é substancialmente mais baixo do que nos anos anteriores. Mas isto deve-se única e exclusivamente a uma reformulação das taxas de amortização que foram feitas pela empresa. E explicando porque é que reajustámos as taxas de amortização. Era uma questão que o nosso Revisor Oficial de Contas já vinha, digamos, de alguma forma, reclamando ou recomendando há algum tempo, e se recuarmos ao ano de 2008, com a constituição da empresa Águas de Santarém, o nosso capital social foi todo realizado em equipamentos. E foi realizado em equipamentos que foram logo todos amortizados. Esses equipamentos que constituíram o capital social foram logo amortizados com um forte impacto nas contas. Mas mais, se nós não acelerássemos a amortização destes investimentos, ou de alguns dos investimentos, corremos o risco, ou já estamos até a correr o risco, porque só vamos fazê-lo a partir do ano de 2020, correríamos o risco de estarmos já a substituir os investimentos feitos ainda muito pouco amortizados e já estávamos a lançar novas amortizações ao mesmo equipamento, ou seja, estaríamos, sei lá, uma mesma conduta, estar nas nossas contas, não só contabilizada em 150% ou 200%, mas também a ser amortizada nessa mesma taxa. E, portanto, repartimos as taxas e estabelecemos duas taxas superiores às que estavam em uso até o ano de 2019 e alteramos para esses equipamentos que entraram no capital social em 2008 e os outros investimentos que já foram feitos a seguir depois da empresa constituída. Naturalmente, como saberão os senhores vereadores, a mudança desta taxa de amortização leva efetivamente a que os resultados líquidos do exercício sejam mais baixos, até, acho que por mero exercício, dizer-vos que, à mesma taxa de amortização que estava anteriormente, os resultados líquidos do exercício rondariam os cerca de 300 mil euros. Entendemos que é não só importante por esta razão, é muito importante e recomendado pelo próprio Revisor Oficial de Contas, mas também permite uma melhor gestão financeira, uma melhor gestão de tesouraria da empresa para nos prepararmos para os investimentos que esperamos vir a fazer nos próximos anos, não só na nossa ETAR, como outros investimentos que sinalizamos para fundos comunitários. Dizer também ao nível dos indicadores que há um crescimento do EBITDA, ultrapassámos os 4 milhões de euros de EBITDA, tivemos, fruto da crise, um aumento do prazo médio de recebimentos, as pessoas estão a pedir mais pagamentos em prestações e nós também flexibilizamos, até porque, por força, por imposição da lei, nós não podemos fazer cortes de água, não temos pedido, nem o faríamos naturalmente, como colaboração às pessoas, às famílias e às empresas.
Crescemos também o nosso rácio de autonomia financeira, que reflete a estabilidade, a independência e a solidez financeira da Águas de Santarém perante os credores, digamos, na sequência da tendência que tem vindo a verificar-se ao longo dos últimos anos. Dar outra nota que também ressalta do nosso relatório de contas, que é o prazo de pagamento ligeiramente dilatado. É meramente virtual, uma vez que se prende com as faturas da energia. Nós mudámos de fornecedor de energia neste exercício e as faturas vieram com muitos erros. Ou seja, as faturas foram contabilizadas com a recepção, foram reclamadas, foram revistas, mas todo este tempo que demorou a fazer esta revisão, como devem perceber, contou para o prazo médio de pagamentos e foi apenas este fornecedor que teve e que prejudicou pela sua grandeza, digamos, pelo número de faturas e pelo número e pelo valor das respectivas faturas, porque, como sabem, ainda continuamos, apesar de uma redução significativa de energia em 2020, ainda continua a ser uma rúbrica com bastante peso nas nossas contas. Por último, dizer que estimamos em cerca de 500 mil euros os apoios que foram dados às famílias, às empresas e às IPSS. Esses 500 mil euros representam cerca de 5% do nosso volume de negócios. Digamos, os nossos proveitos foram muito semelhantes aos proveitos portanto, os proveitos de 2020 foram muito semelhantes aos proveitos de 2019 e houve esta quebra de cerca de €500 mil que foi necessária fazer e que o que originou foi naturalmente, como devem compreender, aqueles investimentos que por força do Covid não foi possível fazer em 2020, terão que ser feitos em 2021 e em 2022. Nós temos rácios que temos que cumprir, nomeadamente que são controlados pela ERSAR, de substituição de condutas e, portanto, esse dinheiro não podia ser utilizado noutras coisas e, portanto, o que acontece é, como sabem, o nosso orçamento apresentado para 2021 quase que duplica o investimento realizado em 2020 por força dessa ligeira poupança que não foi que se conseguiu, fomos obrigados a fazer por força do Covid, mas agora em 2021 estamos a lançar todos os procedimentos e queremos fazer esse investimento ao nível daquilo que prevemos no nosso orçamento. Ficamos naturalmente disponíveis para as questões que possam querer apresentar. Muito obrigado, Dr. Ramiro. Passo agora aos senhores vereadores que querem usar a palavra. Nós não temos questões a colocar, Sr. Presidente. Estamos em condições de votar. Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Dr. Ramiro, a sua equipa. Portanto, fica decidido que também nesta votação, que depois é a vereadora Inês Barroso que irá representar o acionista na Assembleia Geral da Águas de Santarém. Muito obrigado, Dr. Ramiro e a toda a sua equipa. Obrigado. Ponto 4, Viver Santarém, Desporto e Lazer, relatório de contas do ano 2020, parecer do fiscal único e certificação de contas. Dr. João Leite. Sr. Presidente, muito boa tarde a todos, um cumprimento a todo o Executivo, ao Sr. Presidente das Águas. Tal como o Sr. Presidente referiu, e o Dr. Ramiro Matos, Presidente das Águas também, de facto 2020 foi um ano muito difícil e para a Viver Santarém a dificuldade foi acrescida, resulta da nossa atividade uma quebra de receita acentuada provocada pela pandemia, mas permita-me, Sr. Presidente, que comece exatamente por enaltecer o coletivo de homens e mulheres que compõem a Viver Santarém, os trabalhadores, que tiveram uma capacidade ímpar de mostrar resiliência, determinação e empenho e das dificuldades unir esforços e fazer acontecer. E eu acho que se há algo que caracteriza o ano 2020 da empresa municipal Viver Santarém foi a capacidade inovadora de fazer acontecer e foi isso que marcou os vários meses que percorreram o ano 2020 da empresa municipal. Do ponto de vista financeiro,
e de uma forma muito resumida, destacar aqui 2, 3 pontos que considero essenciais. Tal como referi, é evidente, e todos percebem, a quebra de receita acentuada, por via da diminuição da atividade da Escola Municipal de Natação, mas também por via da atividade do próprio Complexo Aquático de Santarém. Foi-nos imposto, não só pela DGS, pelas entidades locais, pela Câmara Municipal, por exemplo, no Complexo Aquático de Santarém, a diminuição e bem da lotação, da capacidade de lotação desta infraestrutura. Resulta daí uma quebra acentuada de receita, mas do ponto de vista genérico, melhor do ponto de vista global, a quebra de receita da empresa municipal acentuou-se em 53,22%, comparando com 2019, ou seja, representa 1.182.000 euros. Quero aqui destacar que, apesar desta quebra de receita, tivemos um esforço coletivo, reforço coletivo, de uma otimização permanente dos recursos existentes. E daí o esforço que o município teve de fazer no final do ano 2020, em dezembro, através do equilíbrio financeiro, apesar de tudo, é um esforço muito menor à quebra de receita. Repito, tivemos uma quebra de receita que rondou 1.180.000 euros e aquilo que foi o equilíbrio financeiro da Câmara Municipal rondou os 588.000 euros. Resulta desse esforço, apesar de elevado para o município, a otimização dos recursos que se efetuou, que se cifraram numa diminuição de 533.000 euros face a igual período, ou seja, face ao período de 2019. Importa referir que, apesar das dificuldades, houve um esforço contínuo que para nós foi importante naquilo que diz respeito à diminuição da dívida de clientes à Viver Santarém, à diminuição também da dívida a fornecedores, bem como a diminuição do prazo médio de pagamentos a fornecedores, prazo esse que já é bastante diminuto, mas que em 2020, apesar de tudo, conseguimos diminuir. Deste esforço resulta também, de um ponto de vista genérico, um resultado operacional de 48.767.000 euros e um resultado líquido de 2.991.000 euros. Do ponto de vista das atividades, este esforço financeiro e esta atividade resulta a dinâmica que falei há pouco, não posso, se o Sr. Presidente assim permitir, também de uma forma muito resumida, destacar aqui alguns momentos que considero essenciais. Foi no início do ano 2020 que apresentámos aquele que foi um programa público para a celebração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia. Apesar desse programa que foi apresentado no início de 2020, a decisão com a vinda, infelizmente, da pandemia que tivemos foi de prorrogar esse programa para o ano 2021, mas destacava que em torno deste tema de celebração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, realizámos dezenas de iniciativas e eventos que enalteceram Santarém, fizeram desta capital do Ribatejo um palco importante para a gastronomia e pela afirmação da estratégia que o município tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos de afirmar Santarém como capital nacional da gastronomia, e daí resulta as diversas conferências, debates, o evento, por exemplo, Sabores e Saberes, 40 anos de história, que trouxe ao nosso território chefes conceituados, os melhores do mundo considerados, falo, por exemplo, José Vilés, Rui Paula, o chefe Vítor Matos. Tivemos também a iniciativa Provar Portugal na restauração de Santarém, que foi um importante contributo para a economia local, para os restaurantes do nosso concelho. Esta interação dos restaurantes do festival, que ao longo dos últimos 40 anos vieram ao festival, tiveram no nosso território, dinamizando assim este importante setor da nossa economia. Lançámos o Guia Gastronómico de Santarém, Guia da Gastronomia, onde os mais de 100 restaurantes do nosso concelho estão representados neste documento, onde todos nós podemos ter um resumo apelativo de fácil partilha sobre aquilo que existe de bom na restauração do nosso concelho. Realizámos a exposição dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, que teve na Casa do Campino, no Double Shopping, e que muito em breve, aproveito para dizer, que vai estar em Lisboa, no Centro Comercial do Saldanha. E estas, de uma forma resumida, foram as iniciativas que tiveram como pilar fundamental a celebração daquele que é o mais antigo, o mais importante festival gastronómico português, que é o nosso Festival de Gastronomia de Santarém, que este ano estamos na mesma a celebrar com diversas iniciativas e que vamos, se tudo correr bem com a evolução da pandemia, celebrar e realizar a 40ª edição, celebrando assim também os 40 anos. Noutro âmbito e noutras iniciativas que não posso deixar de destacar, a dinâmica que implementámos, apesar das dificuldades, na Escola Municipal de Natação, os nossos milhares, mais de 1 milhar de alunos que temos na nossa Escola Municipal de Natação, apesar das dificuldades, com a dinâmica dos nossos professores, tiveram uma interação constante, utilizando as novas tecnologias, conferências, debates e aulas, também tidas à distância, para promovermos a prática desportiva, hábitos de vida saudável e, no fundo, promovermos o desporto e a natação.
Destacar também a abertura do complexo aquático de Eva Balnear 2020. Foi um momento difícil, porque de facto abrir uma infraestrutura desta natureza, onde a procura é bastante, felizmente, fizemos cumprir, não só através dos nossos trabalhadores, mas também fizemos com que aqueles que nos visitaram cumpriram também todas as indicações e todas as regras, e de facto podemos dizer que não houve nenhum caso, nenhum registro, nenhum surto, e de facto foi, apesar de tudo, das dificuldades, uma fonte ainda importante de receita num ano tão difícil como o ano 2020. E para terminar, destacar o arranque do programa Paz Férias para todas as crianças do nosso concelho, fazer cumprir também as exigências da pandemia. Foi difícil, mas foi uma iniciativa que arrancou com sucesso e queremos repetir em 2020. E, por último, destacar a aprovação de um projeto que está a ser desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal e com a Viver Santarém. Falo-vos da aprovação dos fundos comunitários para a construção do Parque Caravanismo, que também aconteceu no ano 2020 e que está a ter continuidade para o ano 2021. Foi um ano difícil, mas foi um ano onde, apesar de tudo, a Viver Santarém soube, graças, repito, ao coletivo de homens e mulheres que compõem esta equipa de trabalhadores, fazer acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Leite. Senhores vereadores, alguém quer usar também a palavra? Sim, Sr. Presidente. Eu queria colocar duas questões ao Dr. João Leite. A primeira tem a ver com o seguinte: portanto, os vereadores do Partido Socialista compreendem perfeitamente que o ano 2020 foi um ano muito afetado pela pandemia que vivemos, e juntamos aos elogios feitos aos trabalhadores da Viver Santarém, porque reconhecemos que alguns, enfim, tiveram que fazer um esforço redobrado para poderem, por um lado, dar resposta àquilo que são as necessidades de manutenção, porque mesmo um parque aquático não esteja a funcionar, tem sempre necessidades de manutenção e é necessário manter as atividades, ou pelo menos preparado para as novas atividades, e, portanto, associamos aos elogios feitos a todos os trabalhadores da Viver Santarém. E compreendemos perfeitamente, digamos, que um ano como o do ano 2020 tenha sido afetado, e, portanto, no nosso julgamento do relatório apresentado também temos isso em conta. Todavia, gostaríamos de lembrar que a Câmara é constituída por 9 vereadores e dá-me ideia que de vez em quando a Viver Santarém se esquece desse pequeno pormenor, e, portanto, lembrava aqui uma vez mais, quer o Sr. Presidente da Câmara, quer o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Viver Santarém, que, digamos que as iniciativas levadas a cabo pela Viver Santarém, enfim, devem ser dadas a conhecer a todos os vereadores, atempadamente, para que, dentro daquilo que é a nossa vida profissional, nós possamos ou não acompanhar as iniciativas que são organizadas pela Viver Santarém, algumas das quais, enfim, gostaríamos de acompanhar se tivéssemos conhecimento atempado, mas isso nem sempre é possível. E, portanto, fica aqui esta recomendação, sendo certo que nós vamos votar favoravelmente a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Viver Santarém. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais uma questão. Queria colocar uma questão ainda ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, que tem a ver com os investimentos previstos no Parque Aquático. E, portanto, considerando que o ano 2020 foi o que foi, e considerando aquilo que é a proposta de orçamento para 2021, o que é que está previsto fazer agora no segundo semestre de investimentos, ou o que é que já está pensado em fazer para 2022 que nos possa, digamos que, transmitir face àquilo que é a necessidade do próprio parque e de outras infraestruturas desportivas, porque não estamos a limitar a atividade da Viver Santarém apenas ao parque aquático. Estou-me a lembrar, por exemplo, que acabámos de ter a União Desportiva de Santarém promovido a uma Liga Nacional, e, portanto, e certamente que as infraestruturas desportivas afetas digamos, utilizadas pelo clube, mas que são geridas pela Viver Santarém e acompanhadas pela Viver Santarém, também devem, digamos, ter alguma preocupação, para além da preocupação que tem o próprio município. Portanto, gostávamos também de saber alguma coisa sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. De dar nota que também está a questão dos eventos nós fazemos, as coisas mais pontuais por causa da pandemia são mais restritas, mas o Dr. João Leite também poderá falar sobre isso, sobre os investimentos. Estamos a tramitar vários feitos pelo município de Santarém e outros também pela Viver Santarém. Dr. João Leite.
Ok, muito rapidamente também, Sr. Presidente, relativamente a essa questão, nós enviamos, através daquilo que também é o protocolo, os convites para as diversas iniciativas, mas o Sr. Presidente acabou de esclarecer que somos também limitados por causa da pandemia ao número de pessoas presentes. Mas já tinha nota relativamente até aos almoços que foram realizados no ano passado, que era importante haver aqui uma interação mais alargada e tomamos nota dessa recomendação para envolver com uma maior intensidade o restante executivo, que é importante, isso sem dúvida. Relativamente à questão, apesar de sair fora do âmbito do ponto, se o Sr. Presidente me assim autorizar, dizer que para além dos trabalhos de conservação e manutenção que foram feitos ao longo de 2020, este é um ponto essencial que é importante também que fique claro. A Viver Santarém faz investimentos no que diz respeito à manutenção das infraestruturas e, portanto, a esse nível temos, com o esforço do coletivo também de trabalhadores que compõe a Viver Santarém, efetuado no ano 2019 e 2020 alguns investimentos de melhoria das condições, mas aquilo, e respondendo diretamente à sua questão, que durante o ano 2021 já aconteceu, e passo a resumir aqui no complexo aquático, foi a sua pergunta, estamos a fazer alguns investimentos nas infraestruturas, aliás, na mudança de alguns equipamentos ainda com valores consideráveis de investimento, por exemplo, as pistas dos escorregas foram alteradas e estão a ser modificadas, a cobertura do complexo aquático do próprio edifício à entrada também foi toda alterada agora há uns meses recentes atrás e prevemos também ainda no decorrer de 2021 no Campo Chão das Padeiras, tal como o Sr. Presidente acaba de referir, no que diz respeito à manutenção das infraestruturas, vamos fazer em parceria com o município alguns investimentos no Chão das Padeiras e esse investimento, por exemplo, por parte da Viver Santarém, vai começar aliás a intervenção ainda durante o mês de julho, ascende aos 130 mil euros no que diz respeito à melhoria das infraestruturas do edifício Chão das Padeiras, sendo certo que a Câmara Municipal também vai fazer algum investimento nessas infraestruturas. Portanto, esse é um esforço e um empenho por parte do município, que a Viver Santarém, obviamente, acompanha diante também as suas capacidades. Sr. Vereador, espero que tenha respondido de uma forma resumida àquilo que perguntou. Sim. Muito obrigado. E dizer que também, relativamente àqueles investimentos que, nomeadamente na ESAS, está a tramitar, de Pernos também, sei que o clube já lançou a gestão do relevado, como nós aqui fizemos, trouxemos a reunião de executivo e também o rugby e a Ribeira de Santarém também. Sr. Presidente, claro, na ESAS estar a tramitar quer dizer o quê? Não, lançar o concurso para a substituição do relevado. Mas isso significa que, por um lado, já tem o protocolo assinado com a ESAS e, por outro lado, que no início da época desportiva já temos o relevado em condições? O protocolo está acertado e estão os nossos juristas a verificar o protocolo para trazermos a reunião de executivo. Mas, entretanto, as coisas estão a tramitar. O próprio protocolo que existe permitiria isso e, portanto, não podemos estar à espera de o assinar, mas assinaremos antes de isso estar efetivado. Mas estará pronto a tempo da próxima época desportiva? Sim, sem dúvidas. Sem dúvida. Porque houve propostas e, portanto, estamos tranquilos sobre isso. O problema é quando ficam concursos desertos ou há problemas, como trazemos aqui agora mais à frente com a questão dos veículos para o município. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dizer que esta Assembleia Geral, portanto, fica também a vereadora Cristina Casanova, como tem sido costume, ir à Assembleia Geral, pois também como representante do acionista, para exercer a votação de acordo com aquilo que... Então temos que pensar se vamos dar esta delegação à vereadora. Estou a brincar. Muito bem. Ponto 5. Lotação do Complexo Aquático Santarém para a época balnear 2020. Isto é uma retificação. Nós tivemos com o Parque Abre no dia 29. Houve aqui algumas alterações. Isto era para ter vindo a reunião de executiva anterior, mas depois também com o ACE e com a saúde houve aqui algumas alterações dos raços e, portanto, não podemos trazer antecipadamente, trazemos agora. Muito bem, são alguns vereadores que eu dado a palavra. Isto é o ponto 5 que nós estamos a votar? Sim. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, trânsitos. Isto também é uma ratificação, apesar da qualificação da Avenida António dos Santos, a Rua da Descente, plano de sinalização temporário
Desvio de Trânsito de Santarém, fase 1, isto é uma retificação. Nós abstemos, Sr. Presidente. Bem, dizer que relativamente a este ponto, e como tivemos a oportunidade de ver, aquele grande número de silos continua a aparecer. Portanto, é para vos dar nota disso, os senhores vereadores que estiveram lá quando a visita à empreitada, está ali junto ao cemitério. Nada de novo. A aparecerem muitos silos, sabíamos que existiam alguns, mas tantos, ninguém estava à espera, mas pronto, somos um chão sagrado que ainda enterra muitos mistérios, como disse no outro dia um arqueólogo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Socialista. Relativamente ao ponto 7, o ponto 7, dar aqui também algumas notas, isto decorre relativamente a uma deliberação que já tomámos aqui anteriormente. Nós estamos a lançar o concurso para trabalhos a mais de execução na gestão da coluna de jet grounding, mas dizer, se bem se recordam, que nós já trouxemos aqui a não execução de vários trabalhos também. Portanto, são outros trabalhos que resulta da evolução, e o projetista, o engenheiro Alexandre, acha que relativamente àquilo que era a preservação da albergaria de São Martinho poderia estar em risco com outra solução. E, portanto, aquilo que estamos aqui a fazer também é a preservação de património, são trabalhos a mais, mas preservação do património, uma grande parte dele, que é a albergaria de São Martinho, que todos conhecem e sabem do que falamos. Nós costumamos votar contra estas matérias, mas vamos nos abster, considerando a situação em causa e aquilo que temos aqui, passamos à abstenção. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado com a abstenção. Ponto 8, aquisição de apólices de seguros, é o processo número 058-CM, é a prorrogação de prazo para a entrega de propostas, também é uma retificação, de acordo com os pedidos de esclarecimentos. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E o ponto 9 é a proposta de não adjudicação do procedimento de contratação ao aluguer operacional de 43 veículos automóveis para o município de Santarém. Isto é uma ratificação, as propostas não foram aceitas e, portanto, já esse relatório teremos que lançar novo procedimento e fazer aqui, durante algum tempo, provavelmente um ajuste direto para manter os veículos que temos. Sr. Presidente, qual é a explicação para não terem... O que é que acontece? Há algum problema financeiro com as empresas? Estamos a dever alguma coisa? Não estamos a dever nada a ninguém. O município de Santarém, acabámos de aprovar o relatório e contas e é fácil ver que não se deve nada a ninguém. Por isso é que eu acho estranho. Para além. São as propostas que vieram mal instruídas e não foram aceitas pelo júri e não deram resposta àquilo que era as indicações que nós tínhamos e, portanto... É um bocado estranho, não é? Isto acontece. Tem a ver com a pandemia ou quê? Não sabemos, olha, está aqui na informação e não foram aceitos. Teremos que, infelizmente, lançar outra vez, causa algum transtorno, mas, portanto, esperávamos que assim não acontecesse. Teremos que o lançar. E tem acontecido muitas vezes, é que algumas empresas trazem preços acima, outros acabam por não responder, e há muitos que instruem mal os processos e, portanto, somos muito rigorosos nessa tramitação, o nosso departamento jurídico e o nosso departamento financeiro, e, portanto, é a proposta que temos. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, balanço social do município de Santarém referente ao ano de 2020. Pedi também à nossa vice-presidente, que à semelhança dos anos anteriores, faça-nos aqui uma breve apresentação, depois alguma questão que seja colocada, poderemos depois passar à fase das questões. Inês? Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes na reunião de executivo de hoje. Relativamente a este ponto, ao balanço social, como é já do conhecimento geral, o balanço social é um documento que é de apresentação obrigatória a todos os serviços e organismos da administração pública que tenham mais de 50 trabalhadores e que, no fundo, reflete, reporta a informação constante nesse organismo até ao dia 31 de dezembro do ano anterior. Portanto, é uma imposição legal que decorre do Decreto-Lei 190/96 de 9 de outubro. A informação constante neste relatório permite-nos caracterizar socialmente a entidade empregadora, avaliar o capital humano e aferir
pontos fortes e pontos fracos da gestão dos recursos humanos, corrigindo as deficiências ou os pontos a melhorar ou a corrigir, passo o pleonasmo, corrigindo as deficiências encontradas e perspectivando a evolução também dos dados. O nosso balanço social mantém a estrutura, na sua maioria, uma estrutura semelhante aos anos anteriores, o que, por um lado, também se reporta como uma vantagem que nos permite fazer comparações dos últimos 5 anos. E, portanto, nesta perspectiva, e assim como está definido na conclusão do documento, alguns pontos que gostaria aqui de salientar. Em primeiro, mais uma vez, nós notamos que há um decréscimo no número de trabalhadores do município, este ano na ordem dos 2,93%, comparativamente a 19, que era 3,35, este ano temos, portanto, um decréscimo menor. O grupo profissional em que se registra maior número de redução dos trabalhadores é o de assistentes operacionais. Este ano aposentaram-se ou deixaram de exercer funções 26 trabalhadores, o ano passado tinham sido 17, este ano há um aumento. Não nos esqueçamos, e o ponto 3 assim o define também em termos das conclusões, que a média dos trabalhadores do município continua a cifrar-se nos 50 anos, o que de forma exaustiva se faz refletir quer no balanço social, quer depois nos dados que este reflete, nomeadamente, por exemplo, ao nível do absentismo ou ao nível da redução dos trabalhadores. Também dizer que, maioritariamente, os trabalhadores do nosso município são senhoras, porque, como todos sabemos, em termos dos assistentes operacionais e técnicos também, mas sobretudo assistentes operacionais que estão nos agrupamentos de escolas do nosso concelho, são sobretudo senhoras, são concursos que vamos promovendo onde o género feminino é maioritariamente concorrente relativamente a estas funções, e nós desde 2009 que temos o protocolo de transferência de competências com o Ministério da Educação, que temos no âmbito deste protocolo a competência de gerirmos os assistentes operacionais das nossas escolas do Conselho. Relativamente ao absentismo, temos um aumento do absentismo, sim, mas bastante mais pequeno do que o do ano passado. Este ano temos um aumento de 1,6% e eu gostava de explicar este dado pelo seguinte. Todos nós sabemos que o município de Santarém, logo assim que entramos em pandemia, procurou colocar todos os trabalhadores que podia em teletrabalho, e tivemos 240 trabalhadores em teletrabalho desde muito cedo. Acontece que há trabalhadores que também eles têm filhos em idade escolar e, portanto, alguns deles tiveram que ficar em isolamento profilático caso os filhos tivessem em turmas de crianças, de alunos, em turmas de jovens sinalizados com o vírus Covid-19. Houve também por parte dos nossos trabalhadores o facto de como já vimos, grande maioria ou uma grande parte serem assistentes operacionais nas escolas, e, portanto, mais uma vez, não era possível teletrabalho e, portanto, as pessoas ficaram. Algumas tiveram que ir para isolamento, outras também são mães e pais de famílias e de filhos menores, e, portanto, este absentismo resulta essencialmente das restrições que a Covid-19 trouxe relativamente ao isolamento profilático e à defesa à prevenção de contágio desta doença. Portanto, em relação aos encargos com pessoal, eles diminuíram 1,51%, porque, portanto, obviamente que no ano de 2020 também tínhamos refletido um grande aumento, no balanço de 20 tínhamos refletido um grande aumento relativamente ao ano de 19, porque houve durante todo aquele período uma aplicação do PREFPAV, uma realização de concursos para reforçar as áreas com mais necessidades de recursos humanos no município e, portanto, este ano há ainda um decréscimo de encargos com o pessoal, porque saíram vários aposentados, temos vários procedimentos concursais a decorrer, que tiveram o seu início em 2020, mas que ainda não estão
concluídos. E, portanto, ainda há aqui este hiato entre os recursos humanos que irão entrar no nosso município e o investimento que é feito em cargos, que é feito com pessoal. Portanto, relativa a dois aspectos que gostaria de salientar também do cômputo global, e estes sim muito importantes para este balanço que fazemos do ano de 2020. O investimento aumentou relativamente ao ano transato. Porquê? Porque nós temos um índice de produtividade aparente real com um acréscimo na ordem dos 28,96%. Portanto, há aqui este fator que é de relevância para o ano de 2020, acrescido ao qual juntamos também o facto da formação aos nossos trabalhadores também ter tido um incremento substancial. Nós desenvolvemos ou facultamos o desenvolvimento de 108 ações de formação, nos quais tivemos a participação de 191 trabalhadores. Portanto, verificámos um acréscimo de 50% nas horas de formação. É óbvio que com o teletrabalho fica um pouco mais facilitada a participação dos trabalhadores, mas, e isto é uma constatação dos factos, e eu acho que o que é de importância relevar é que os nossos trabalhadores aceitaram esse repto, esse desafio e investiram fortemente na sua formação durante o período de 2020. E isso é muito significativo, porque todos nós queremos saber um pouco mais, ter mais alguma qualificação, e, portanto, os trabalhadores assim o fizeram, aumentaram, houve um acréscimo de 50 horas nas horas de formação. E, portanto, são estas as informações que me apraz registar. Gostaria de fazer uma referência ao Departamento de Administração e Finanças, nomeadamente ao Dr. Hugo Costa, que hoje faz anos, já aqui eu disse há pouco, dando-lhe mais uma vez os parabéns, não só pelo aniversário, mas pelo trabalho desenvolvido, e obviamente à Divisão de Recursos Humanos, doutora Ana Simas, a toda a sua equipa, que fez um trabalho de acompanhamento dos trabalhadores ao longo da pandemia, de acompanhamento das ações de formação, de acompanhamento no âmbito da avaliação do desempenho de todos os trabalhadores e dirigentes da Câmara Municipal, que me apraz aqui relevar e reconhecidamente agradecer. A todos, muito obrigada. Obrigado. Senhores vereadores, quem quer usar a palavra? Não sei se estão a ouvir, se não... Estamos a ouvir agora, sim, senhor vereador. Muito bem. Então, eu queria colocar algumas questões. Em primeiro lugar, quais é que são as medidas previstas para ultrapassarmos as dificuldades sentidas, nomeadamente com o número de horas extraordinárias apresentado, que recai sempre sobre os mesmos, que é a Proteção Civil e Bombeiros e o Departamento de Ambiente, nomeadamente na questão dos resíduos sólidos. Digamos que nos anos anteriores dizem-nos sempre que vão ser tomadas medidas, mas o que é certo é que balanço social após balanço social, digamos que continuamos a verificar que isso acontece, e portanto eu gostava de saber o que é que vai ser feito efetivamente para mudarmos este paradigma. Por outro lado, também verificámos que houve muitos acidentes em serviço. E, portanto, temos ali, salvo erro, ausências por acidente em serviço, 1.268 dias, o que não deixa de ser significativo. E, portanto, a questão da segurança, da higiene e segurança do trabalho é muito importante, e eu gostaria que o município de Santarém tivesse muito menos ausências por acidentes de serviço. E, portanto, também a questão que coloca a senhora vereadora é que medidas estão a ser tomadas para reduzir efetivamente o número de dias por acidente de serviço. Por doença, também temos quase 19 mil dias de faltas por doença e, portanto, não sei se, enfim, como é que é a relação neste momento contratual com alguma clínica, com algum médico, mas o que é certo é que também me parece que isso é uma área onde claramente poderia o município fazer algum esforço para que isso pudesse haver uma redução destas ausências
por doença. Ainda assim, ao contrário, eu destaco a reduzida ausência de trabalhadores estudantes. Eu julgo que é muito importante o município incentivar os seus trabalhadores a prosseguirem os estudos. Como nós sabemos, digamos que estudar ao longo da vida é extremamente importante e digamos que se verificar que só há 21 dias no ano de ausências requeridas por trabalhadores estudantes, denota que de facto ou há pouca gente a estudar, ou então, enfim, há aqui alguma explicação que eu gostava que fosse dada e o Partido Socialista gostava de chamar a atenção para a importância que é, digamos que haver um incentivo a que os trabalhadores possam melhorar as suas qualificações e, portanto, poderem ter alguma disponibilidade para poderem prosseguir estudos, o que, obviamente, se refletirá mais tarde ou mais cedo também na qualidade do serviço prestado pelo município. Depois, digamos que referir a taxa de absentismo global, que é de 14,6%. E, portanto, qual é a meta que os recursos humanos têm para o próximo ano relativamente a esta matéria, considerando que temos esta taxa de absentismo de quase 15% refletida no balanço social que aqui nos é apresentado. Sra. Vereadora. Peço desculpa, que estava a falar, mas o micro não estava ligado. Bom, eu gostaria de começar então pelo primeiro ponto que o Sr. Vereador coloca, relativamente às medidas previstas para o número de horas extraordinárias, dar a informação de que nós temos procedimentos concursais a decorrer, que também já são do conhecimento de todos, e um deles é precisamente na área dos bombeiros, e temos 2 ou 3 na área do DASE, portanto, do departamento em que abrangemos os serviços de recolha de resíduos sólidos e, portanto, vamos seguramente melhorar neste aspecto. Como eu disse há pouco, os procedimentos concursais são desenvolvidos, têm timings e, portanto, não decorrem à mesma velocidade com que, por exemplo, as pessoas se aposentam ou têm outros fatores, mas que provocam a sua ausência. Mas estamos a fazer estes procedimentos concursais e também com um número significativo de candidatos nestes concursos, o que nos permitirá também ficar em grande parte deles com uma reserva de recrutamento em que possamos dar uma resposta mais célere quando verificarmos que no ano seguinte irão verificar-se mais aposentações ou X número de aposentações. Relativamente aos acidentes em serviço, dizer que este ano, em 2020, diminuímos inclusive os acidentes em serviço de 57 para 37 e, portanto, até diminuímos em termos do número de acidentes em serviço, mas tivemos alguns que realmente foram mais prolongados no tempo, estou a recordar-me de 1 ou 2 em que houve necessidade de intervenção cirúrgica e que limitou depois com a realização da fisioterapia e toda a recuperação, limitou, ou seja, condicionou, aumentando o número de dias de acidente em serviço. Por doença, neste momento, a DRH e nós, pronto, o município já está a tentado a fazer procedimentos no sentido de haver a contratação de um médico em regime de prestação de serviços para ir acompanhando a par e passo os trabalhadores do município, mas não nos esqueçamos que continuamos a cumprir aquilo que toda a legislação prevê. Ainda este ano, no âmbito da medicina no trabalho, realizamos exames de diagnóstico, análises clínicas, consultas médicas a 424 trabalhadores, aqueles que estão identificados pelos nossos serviços como os que devem fazer estas análises e ter esta monitorização e este acompanhamento regular. Relativamente ao estudar ao longo da vida, de 21 dias,
o município tem facilitado sempre os pedidos de trabalhadores estudantes. Temos ainda promovido nos trabalhadores uma dupla certificação, como foi o caso de há bem pouco tempo, na nossa DESPEV, portanto, no nosso estaleiro, nós termos aí fomentado e sensibilizado no sentido de haver esta dupla certificação para os trabalhadores, caso eles frequentassem determinadas ações de formação. A própria DRH também tem estado sempre a acompanhar a questão do absentismo por doença, com a intenção de apurar as causas e, portanto, dentro da sua área de atuação, poder minimizar as ausências. Mas o que é efetivamente de relevância aqui é que nós estamos com uma média de idades ainda muito elevada, portanto, após os 50 anos, e nós sabemos, infelizmente há algumas doenças que começam a aparecer e que limitam o exercício de funções aos trabalhadores e, portanto, que limitam assim a sua presença mais regular no seu trabalho. Mas também em termos de todo o nosso pessoal, foi um ano em que, havendo todas estas condicionantes provocadas pela pandemia, existem aqui valores, uns que podem ser favoráveis, outros que podem ser desfavoráveis, mas valores efetivamente díspares. Esta questão, por exemplo, dos 21 dias de ausência por ser trabalhador estudante, eu estou em crer que, e a grande parte das formações ou das aulas que foram ministradas para aumentar a qualificação dos trabalhadores, foram lecionadas por ensino à distância e, portanto, não implicou a ausência do trabalhador no seu local de trabalho, porque estando em teletrabalho e estando a ser acompanhado pelos respectivos dirigentes, pode haver alguma flexibilidade em termos do horário que lhes permita também continuarem a fazer os seus estudos e sem terem necessidade de faltar, de estar ausentes no seu trabalho. E para já, eu creio que este ano de pandemia nos traz realmente dados que são muito dispares, mas que não tiram, obviamente, o valor a todos os trabalhadores que, ao longo deste ano, se esforçaram arduamente e que conseguiram, da melhor forma, proteger as suas famílias, protegendo-se a si próprios e adotando ótimas medidas e condutas de proteção da Covid-19. Muito obrigado. Sr. Vereador, mais alguma questão? Não, estou satisfeito com as respostas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Portanto, agradecer a todos, agradecer aos presidentes do Conselho de Administração da EV Santarém e da Águas de Santarém, aos funcionários, mais uma vez ao Dr. Hugo, parabéns, esteve aqui no seu dia de aniversário, e agradecer... não tive a ocasião de me juntar aos parabéns, porque cheguei atrasado, mas também não tive direito a bolo e, portanto, mas deixo parabéns. Deixo os parabéns. Bem. E até a nossa próxima reunião, dia 14.